É hoje, a bola rola e como rola esse cenário, vamos falar tudo sobre esse jogão. Vasco e Corinthians vale muito para as duas equipes. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E logo mais às 4 da tarde a bola vai rolar e como vai rolar esse cenário. Vasco e Corinthians é a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, eu gosto de dividir turno e retorno, sem problema. Segunda rodada do retorno. No turno, pela segunda rodada, o Corinthians venceu lá no Itaquerão por 3-0. E agora, Vasco pode fazer essa revanche, já que o jogo do Itaquerão, o Vasco jogou com um time misto, poupando para a Copa Sul-Americana, acabou passando vergonha na Copa Sul-Americana mesmo assim, e agora pode jogar para valer, posso dizer, contra o Timão. Bom, e é um jogo extremamente importante para os dois lados. O Vasco é o primeiro time da zona, fora da zona, batendo na madeira, o primeiro time fora da zona, né? Na 16ª posição com 19 pontos. E o Corinthians é o 14º colocado com 22 pontos. Ou seja, os dois times estão brigando contra o rebaixamento. Se o Vasco vencer, empata com o Timão em pontos, dependendo do jogo, do resultado do Santos contra o Bahia. Se o Bahia perder para o tricolor baiano, e o Vasco superando o Corinthians, o Vasco supera os dois paulistas, supera o Santos em pontos, que vai a 22 pontos, e supera também o Corinthians, isto porque vai superando os saldos de gols. Os dois vão estar empatados em pontos e número de vitórias, mas o Vasco vai superar no segundo critério de desempate, que é o saldo de gols. Então é um jogo que vale muito para os dois lados. O Corinthians quer ganhar uma gordurinha em relação às zonas de rebaixamento, e uma derrota, dependendo do jogo do Santos, pode ou ir para a zona ou ficar muito perto de entrar para a zona. Então é um jogo que vale muito para as duas equipes. E do lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz terá o retorno do Jair, que não pôde participar da derrota para o Juventude por 2-0 na última quarta-feira, porque estava suspenso, né, pelo critério de cúmulo de cartões amarelos, pelo terceiro cartão amarelo. Vai retornar. E em compensação, o PH, que esteve fora de última hora do jogo contra o Juventude, também vai ficar de fora desse jogo, já que ele está com um incômodo na coxa, e será preservado para o clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E a torcida vinha pedindo há algum tempo que o Vaete fosse para o banco de reservas, e tudo leva a crer que o Fernando Diniz, enfim, vai atender o torcedor. E a dupla de ataque, o trio de ataque será formado por Nuno, Ryan e DVD. O mesmo trio que goleou o Santos. Alguns acham que foi esse fator, a goleada. Então vamos esperar para ver no São Januário se é realmente esse trio que fez o ataque funcionar. O resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco é o Jorginho, Comita, Freitas, Hugo Moura e Lucas Pinto. Jair, Xixê, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. Ryan e DVD serão esses 11 que iniciarão jogando logo mais em Cesunário. Para falar do Corinthians, nada melhor que o João Moreira do canal Coringão em Pauta. Fala aí, João! Salve, salve, galera ligada no canal do Thiago Tostes, tudo bem com vocês? Um grande abraço, tô aqui para falar do Corinthians
que não vence há um mês pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians que conseguiu aí 2 vitórias importantes pela Copa do Brasil, né, recentemente contra o Palmeiras, avançando nas quartas de final contra aí o seu maior rival, mas pelo Campeonato Brasileiro o trabalho do Dorival Júnior deixa muito a desejar. Um mês sem vitórias e para piorar com alguns desfalques pro jogo deste domingo em São Januário às 16 horas contra o Vasco da Gama, jogo que se tornou decisivo, né? Tem um caráter decisivo para Corinthians e para Vasco, luta contra o rebaixamento. O Corinthians está só a 3 pontos à frente do Vasco. Vasco é o primeiro time que está aí fora da zona de rebaixamento. O Corinthians está só 3 pontos acima de Vasco e de Vitória. Por isso o jogo é tratado com tanta importância pelo Corinthians e fundamental na luta contra o rebaixamento, que hoje é a briga do Corinthians. Fora os problemas internos, né, briga política, o Corinthians também no futebol vem sofrendo. E o Corinthians que, para piorar, também tem alguns desfalques importantes para esse jogo contra o Vasco em São Januário. O Corinthians não tem aí 5 jogadores, dentre eles 4 titulares, né? Memphis Depay, André Carrilho, Yuri Alberto e José Martínez estão fora, nem viajam ao Rio de Janeiro e não estão relacionados para enfrentar a equipe do Vasco. Em contrapartida, o Dorival tem aí 3 retornos importantes também, o Kaká, o Anguilleri e o Romero, que devem ficar como opções aí no banco de reservas. Com isso, o Dorival deve optar por uma equipe com alguns garotos, né, relacionados, entre eles 2 titulares, né? 2 garotos devem ser titulares, devem novamente fazer a dupla de ataque titular do Corinthians. Casos do Kaique e do Guinegão. Já foram titulares aí no jogo contra o Bahia, o Corinthians acabou perdendo, mas eles tiveram aí uma boa atuação, chamaram a atenção, agradaram e devem ser mantidos aí tanto o Kaique como o Guinegão também na equipe titular do Corinthians, que deve ter ainda como escalação provável, né, o Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga com Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu na lateral esquerda, meio campo de Ranieri, Breno Bidon, Charles e também Rodrigo Garro, e à frente os 2 garotos, o Kaique e também o Guinegão. Aqui João Moreira de São Paulo, do canal Coringão em Pauta, direto pro canal do Thiago Tostes. Um grande abraço e até a próxima. Galera, até as 3 da tarde com a análise rápida da partida. A análise rápida da partida mole, a análise rápida da escalação. No intervalo, a análise rápida do primeiro tempo. E aí sim, depois do jogo, repercutir tudo que rolar lá em São Januário. Até mais com as emoções de Vasco e Corinthians. Até mais.